Amém. Saúde à igreja com a paz. Deus abençoe a todos. Privilégio e um prazer estar aqui com vocês. Quando André fez o convite, eu estava ali no início do culto com o André, a gente tentou lembrar mais ou menos quanto tempo a gente se conhece, a gente melhor parar, porque senão revela que estamos ficando velho. Mas tem mais de 20 anos essa caminhada, muitas histórias. Deixa eu me apresentar, meu nome é Bruno, sou pastor na comunidade evangélica Jesus Vive, ali na Praça Vanhagem. Quem passa por ali vê uma parede meio esverdeada no canto. Estamos ali já há alguns anos. E estar num culto de jovens para mim é muito especial. Conversava com o André e eu acho que a vida liderando e cuidando de jovens também passa dos 25 anos aí tranquilamente. E eu falo para vocês que esse é um trabalho árduo, mas me motiva e me encoraja. Eu sempre acho que o meu ciclo com os jovens está encerrando. E eu descubro que eu não consigo largar isso. Eu também tenho descoberto também que Deus também não quer que largue isso. Porque eu sou casado com uma esposa maravilhosa, que é pastora também, lá na comunidade. Tenho 3 filhos. Tenho uma menina de 19, um menino de 15 e uma outra menina de 11. Tudo bem planejadinho. Cada 3 anos e meio a gente foi se organizando. Eu sou engenheiro por formação, então amo matemática. Eu sei que minha mulher é formada, minha esposa é formada em matemática também. E eu amo estatística, gosto de números. E eu queria compartilhar uma estatística com vocês, para a gente iniciar esse papo aqui nesse sábado. Você tem ideia do percentual dos crentes? Qual o percentual dos crentes que se converteram na sua juventude? Você tem ideia do que é isso? O que é essa explicação? Eu não vou fazer isso aqui uma aula de matemática, eu nunca mais volto aqui, mas eu quero compartilhar. De todo o grupo de crentes que você conhece, seja no trabalho, escola, família, você tem ideia do percentual que se converteu na sua juventude? Alguém quer arriscar? A gente está aqui no culto bem, chuta aí alguém uma percentual aí. Qual o percentual dessa galera toda que está aqui? Não que todos nós somos jovens, essa eu me incluo, mas de toda a igreja, qual o percentual em média? 20%? 2%? 95% dos crentes se converteram na sua juventude. Os americanos adoram estatística. Eu peguei essa informação com eles. 95% dos crentes se converteram na sua juventude. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você. Qual é o percentual de pastores, líderes, que se dedicam a esse grupo que se converte na sua juventude? Chuta aí também. Agora você quase acertou, meu irmão. 5%. Olha que informação cruzada. Se você chamar qualquer cara formado em marketing, que está ali para vender bem um produto e fazer alguma coisa crescer, ele de cara nos daria alguma instrução diferente do que a gente está praticando. Se você tem o desejo de levar o evangelho, comunicar o evangelho e fazer com que o evangelho seja de fato transformador, uma ponte para transformar vidas, o meio pelo qual ela vai encontrar a salvação em Cristo Jesus, a gente tem que começar a entender isso. Tem uma passagem e eu queria compartilhar com vocês, ainda não é o texto principal, mas no louvor, quando a gente cantava o último cântico, eu lembrei dessa passagem e corri. Se você puder abrir Marcos 16, isso vale aqui para os jovens. Marcos 16, versículo 5. Eu vou confessar uma outra fraqueza. Eu tenho uma Bíblia, irmãos, depois eu conto essa história para vocês, que eu carrego com ela há muitos anos. Toda anotada. E a idade começou a chegar e ela tinha uma letra pequenininha. Eu estou sofrendo para me desfazer dela e usar uma letra maior. A minha mulher, muito sábia, né? Ela falou, que tal você inverter e botar um óculos? Aí você não fica sem tua Bíblia. Mas eu estou lutando aqui contra o óculos. Mas a Bíblia está com a folhinha bem, a página bem novinha. Marcos 16, versículo 5.
Passagem que todo mundo conhece, o momento da ressurreição. Olha que interessante. E de novo, estava lembrando desse versículo no louvor. Versículo 4 diz assim: mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removido. Entrando no sepulcro, viram o quê? Um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontados. Querido, só esse versículo. Vou te dar o direito de ser Deus por alguns segundos. Se você, eu tenho certeza que você, jovem, se tivesse que desenhar uma figura eterna, você concorda comigo que o anjo é um ser eterno? Ele teve a sua criação no início de todas as coisas, lá com Deus, a gente não tem esse dado, mas ele se tornou o quê? Eterno. Se você tivesse que desenhar e mostrar um ser eterno, Deus está te dando o direito hoje de agir como Criador. Faz uma figura que caracteriza algo eterno, algo forte, algo importante, algo que está comunicando a mensagem do próprio Filho de Deus, porque o texto mostra isso. O que você colocaria como uma figura? Colocaria um pitbull? Colocaria um ancião de barba branca? Para representar um ser eterno? O que você colocaria? Eu não sei o que você colocaria, mas esse Deus a quem amamos, ele, como testemunha dos que estavam ali no sepulcro, testemunhando a ausência do corpo de Cristo, eles olham e veem que um jovem. Um jovem. Ele não viu um ancião de barba branca. Ele não viu um senhor sábio, formado em teologia, com muito conhecimento, representando algo eterno. Ele viu um jovem. Eles viram um jovem. E Deus quis mostrar a figura de um jovem. E eu quero compartilhar essa imagem para mostrar para vocês a importância que Deus tem dado para esta geração. Jovens, somos sempre poucos, envergonhados numa geração completamente diferente da nossa. Fui assim durante anos. Todo tipo de vergonha era da época que eu ainda carregava a Bíblia, estava conversando com o André. Hoje eu não sofro mais com a galera no celular, a gente tem que se render, é mais prático. Mas carregava a Bíblia e quantas vezes eu tive vergonha. Não do meu Senhor, mas de ser diferente dos de fora. E tem uma coisa muito interessante que a pandemia fez com a igreja. Quando começou a pandemia, todas as portas se fecharam e a gente correu para o quê? O irmão aqui do Louvor falou sobre tecnologia, internet. Todo mundo correu para onde? Para a internet. Temos que transmitir o culto. Ah, meu irmão. Aí eu brinco com o pessoal lá da igreja. Aí os jovens ficaram valentes. Pega essa galera velha, eu tô me incluindo, faz uma transmissão aqui ao vivo. A gente teve que se render de novo aos jovens. Lá eu falo, se não fosse a galera jovem ajudando na transmissão, conhecimento de tecnologia, de mídia, os velhos lá, eu me incluo nisso, patinando como conectar. E fala, pastor, você está longe da câmera, fica perto. E essa galera que posta, que faz, cheio de conhecimento, eu vou ter que me render, e amei aquilo, e amei. E quando eu falo da importância que os jovens têm nos dias de hoje, a gente não dá valor a isso. Mas tem um cara que dá muito valor para isso. O nosso adversário. Satanás tem um alvo muito grande. Mais do que a vida de um pastor que a gente tem que estar cobrindo, cubram a vida do pastor de vocês. Ele é alvo de Satanás 24 horas. Mas eu quero dizer para vocês que os jovens são alvo permanente de Satanás. Permanente. Porque se tem alguém que tem a força para impulsionar, se tem alguém que tem a força para fazer algo diferente, e de novo, para se comunicar com os jovens que estão lá fora. Porque lembra da estatística do início do papo aqui? 95% dessa galera que se converteu, que está no nosso meio hoje, encontrou Jesus na sua juventude. Um amigo, uma palavra, alguém que teve coragem de falar de Jesus Cristo num momento envergonhoso, envergonhado, e conseguiu falar de Jesus Cristo para você. Ele é o principal alvo. Outro texto muito interessante,
não vou abrir, mas só me veio à mente aqui agora. Em determinado momento na passagem, na história bíblica, Jesus precisava pagar um imposto. E ele fala para Pedro, Pedro, joga a rede, pega um peixe, abre lá e você vai tirar uma moeda e desse valor você paga o meu e o seu imposto. A sua parte e a minha parte. Engraçado que ele não paga mais a parte de ninguém, percebe? Na verdade, o imposto era pago para pessoas mais velhas. Diz a tradição que a partir dos 20 anos você já era obrigado a tributar esse valor. E perceba, se não houve necessidade de pagar aos outros discípulos, era sinal de que eles eram jovens. Até a escolha. O que eu quero dizer nessa noite para a gente, para você que está aqui, existe algo muito especial para a tua vida. E Satanás tem, nesses dias, tem envergonhado a igreja. E eu falo mais também, a igreja tem sido vergonha lá fora. Se tem uma classe de pessoas que Jesus teve pouquíssima tolerância Jesus teve, foi como uma classe de pessoas chamada os religiosos. Fariseus e saduceus. Jesus foi tolerante com uma prostituta. Jesus foi tolerante e acolhedor com a samaritana. Para você ter ideia do que a samaritana e os judeus, o samaritano e os judeus têm de relação, tentando contemporizar isso, é mais ou menos hoje a distinção que tem entre religiões nossas aqui e religiões de matriz africana, enfim, qualquer outra religião. É mais ou menos esse tipo de relação que existe. Jesus acolhe todos esses. Ah, meu irmão, mas quando chegam os religiosos, quando vê os fariseus chegando e os saduceus chegando, parece que a tolerância do nosso Senhor vai que se esgotando. Porque os religiosos, esses caras são os problemas. E é muito interessante que esse espírito farisaico que existia lá atrás, ele perpetua ao longo da história da igreja e está vivo até os dias de hoje. Os fariseus desejavam o Senado romano, a boa relação com a autoridade do império, manter os bons vínculos, os bons pactos. E hoje, a liderança da igreja lá fora deseja a mesma coisa. Deseja Brasília, deseja o poder, quando na verdade, acho que o meu irmão Venâncio aqui falou isso na abertura, fomos convidados a aceitar Jesus Cristo e ter uma vida de perseguição. Não fomos chamados para governar nesta terra. Nós fomos chamados para ser ponte, ministério de reconciliação para os que estão de fora. Essa é a missão da igreja. Vamos governar no céu. Somos embaixadores de uma nação que não está aqui. Eu amo essa comparação quando Paulo fala. Somos embaixadores do reino de Deus. É muito interessante uma coisa que acontece nas embaixadas. Se você visitar uma embaixada de um país qualquer, aqui no Rio de Janeiro, se você entrar na embaixada da China, aqui no Rio de Janeiro, você sabe que interessante que naquele pedaço de terra, a lei que rege ali dentro é a lei chinesa. Por mais que esteja aqui no Brasil, a lei dentro da embaixada é a lei do país a qual ele representa. Olha que inteligência de Paulo quando ele faz essa comparação. E ele te chama de embaixador do céu, de uma nação que em breve vamos estar voltando para ela. E quando a gente olha para esta embaixada, aqui entendemos a lei do céu. Lá fora talvez não consigam discernir as coisas espirituais a quais vivemos aqui dentro. Mas quando ele compara as nossas vidas aos embaixadores de uma outra terra, é porque de fato o nosso desejo não é governar esta terra. Nós vamos governar com Cristo nos céus. Mas a igreja nesses dias resolveu inverter. Ela quer governar a terra. Ela quer se corromper na terra. Mas isso é um outro assunto. Tem uma outra coisa muito interessante. Você viu rumores de guerra. Vivemos aqui na Ucrânia e Rússia, essa loucura que está acontecendo. A primeira coisa quando um país
declara guerra a outro país, você sabe o que é feito? Eles recolhem os embaixadores. Os diplomatas precisam deixar o país. É o primeiro sinal de que aquele país vai ser invadido. Quando a Rússia ameaça invadir a Ucrânia e já define o momento da invasão, primeira coisa que a Rússia tem que fazer com a Ucrânia, recolhe os seus diplomatas de volta para a Rússia. Sinal de que luz verde para a invasão. Percebe alguma semelhança com a volta do Senhor Jesus? Em algum momento, os embaixadores serão recolhidos para a sua nação santa e algo sobrenatural vai acontecer aqui de forma apocalíptica e vocês conhecem bem a história. É muito lindo isso. Um dia seremos recolhidos dessa terra, na iminência de que, olha, é chegado o fim. Cumprimos o nosso papel como embaixador. Jovens, cumprimos o nosso papel como embaixador. Tentamos reconciliar o homem caído com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso papel. E nessa caminhada com jovens, e eu sei daqueles que lideram jovens, quão difícil é isso. Porque a gente se sente incapaz, se sente pequenininho. Ocupamos as cantos, evitamos falar, mas eu quero falar para vocês essa noite. Existe algo sobrenatural para vocês, para jovens. E eu me incluo nisso, porque eu peguei essa palavra lá atrás. E liderei jovens e participei dos maiores escândalos cuidando de jovens. Certa vez, um retiro de jovens. Coisa mais gostosa para mim é um retiro de jovens. Eu estou ficando velho. A gente já não dorme, já não dormia naquela época. 3, 4 dias sem dormir, uma capacidade, e eu já não consigo mais isso. Mas eu quero estar em todos. E há muitos anos atrás, eu não era casado ainda, líder de jovens, como os líderes daqui. E marcamos um retiro. E colocamos um ônibus em frente à igreja. E de repente uma jovem me liga, Mirinha é o nome dela. Ela falou, Bruno, vou levar uma amiga do trabalho, posso? Eu falei, claro. Primeira pergunta que um líder já... Ela é cristã, é crente, já entregou? Não. Eu falei, amém, traz ela. Irmãos, quando tem alguém de fora, tudo muda, tudo é para ele. Nós somos crentes. A igreja hoje cismou de pregar para crente. Você entra nas mídias sociais, é crente para crente porque discorda da mensagem e abandonamos os de fora. Perdemos a capacidade de fazer pontes com o mundo e estamos criando muros. Não chegamos mais no mundo. Perdemos a capacidade de comunicar. Mas essa jovem me liga e fala, vou levar. Eu falei, leve, sim. E aí o ônibus chega, o pessoal com aquela mala, aquela confusão. E aí chega a amiga dela. E ela me apresenta. Oi, Bruno, daqui é Babalu. O apelido, eu olhei, Babalu, falei, caramba. Aí eu olhei bem, tinha um outro jovem que liderava comigo. Eu falei, meu Deus, isso deve ter 20 anos, irmãos. Só você ter ideia. O que está acontecendo hoje, eu experimentei lá atrás. E aí eu olhei para o Hélio, que era um outro líder. Eu falei, Elinho. Ele falou, Bruno, eu também não sei o que eu faço. Irmãos, ele era um travesti. Eu falei, caramba. Meu pastor vai me expulsar da igreja? Os pais dos jovens nunca mais vão deixar eu fazer nada com eles? Eu falei, agora, meu irmão. Você tem 20 anos. Eu falei, Elinho, se Deus trouxe a Babalu pra cá, ela vai pro retiro, cara. Rapaz, eu falei, Bruno, eu falei, cara, vamos orar. Eu não sei o que fazer. Irmãos, os mais antigos vão lembrar, antigamente tinha uma novela e tinha uma personagem chamada Babalu e ela gostava dessa personagem, por isso que ela dava o nome de Babalu. Ela entrou no ônibus. Primeiro desafio, irmãos. André, alojamento masculino e feminino. Falei, Jesus, eu fui orando intercessão, você não tem ideia do... E aí tinha um jovem mais velho, uma jovem mais velha, junto com a Mirinha, e eu falei, se incomodam. Tinha um quartinho que era, sempre tem um quartinho menor, né? Se incomodam de ficar lá? Ela, claro, super de boa. Eu falei, ufa.
Ai, menos mal. Tá, estamos conseguindo organizar tudo, né? E aí, passa um tempo, olha a programação. Irmãos, o acampamento não era na Serra. Era em Angra dos Reis, numa casa. E o que tinha programado, que os jovens gostam muito? Tinha um dia que era na praia. E aí a gente olhou para a programação, eu falei, meu Deus, e agora? O que a gente faz? E ela, tranquilo. Irmãos, a história é longa, foi incrível a experiência. Mas eu devia ter 20 anos, talvez. Eu sou meio chorão, então eu lembro de algumas histórias, eu choro. E aquele jovem ouviu a palavra de Deus. Chorava no culto. Tinha silicone. Andava como mulher. E eu falei, eu não posso desrespeitar ela. Ela gosta de ser chamada de ela. Eu vou chamar de ela. E o Senhor começou a me ensinar desde aquela época. Fiz um apelo. Isso eu não resisti. Fiz o apelo no último culto. E eu sou de uma geração, irmãos, que eu faço apelo no nome da pessoa. André, você está aqui com a gente já há um tempo. Você quer entregar a tua vida para Jesus? É assim que a gente tem que fazer apelo. E naquele domingo de manhã, era o último culto antes do ônibus sair. Eu fiz um apelo, chamei de Babalu. Babalu, você quer entregar a sua vida para Jesus? Ela levantou e foi para a varanda da casa. Não respondeu. Passei a ministração, o término do culto para o Hélio. Fui atrás dela. E falei, você quer entregar a tua vida para Jesus? Eu não estou te pedindo nada. Eu não estou pedindo para você mudar de vida. Eu não estou pedindo para você deixar de fazer o que você faz. Eu só quero que você entregue a sua vida para Jesus. Se tem algo que vai acontecer daqui para frente, não sou eu quem vai fazer. Eu não estou te pedindo nada. Mas o Espírito Santo quer habitar em você. Irmãos, eu quero desafiar você, jovem. Essas loucuras te esperam. Essa é a identidade da igreja. Essa é a tua identidade. É fazer conexões e pontes com os que estão lá de fora. Que precisam de Jesus Cristo e olham para a igreja e olham para esse mundo evangélico que a gente vive e tem repúdio. A palavra de Deus em Atos fala que no passado a igreja caía na graça da comunidade. Todos olhavam os apóstolos e tinham prazer de estar com eles. Eles cuidavam, eram homens da periferia. Eram profetas que estavam cuidando dos marginalizados. E o que acontecia com a comunidade? Se admiravam desses homens. Só que hoje, eles olham para a gente e encontram muros dos quais a gente não tem interesse de passar. E vivemos presos nos nossos dogmas, nas nossas religiosidades, nos nossos ritos, quando na verdade Deus nos chamou para o ministério da reconciliação. Façam as pontes. Vai para o meio deles. E não tenha medo, porque o Senhor vai encher a tua boca. Aí você fala, mas eu não tenho conhecimento teológico para debater sobre aborto. Eu não tenho conhecimento teológico para debater sobre legalização das drogas. Eu não tenho conhecimento teológico para debater sobre casamento homoafetivo. Irmãos, vai com o que o Senhor te deu. O Senhor te deu uma coisa chamada amor. Ame. Esse é o elo. Em Coríntios fala que amor não é um dom. Amor é um meio pelo qual todos os dons passam. Se eu não tiver amor, eu posso profetizar, falar em línguas, eu posso ter revelação, discernimento de espírito, dom da palavra, sabedoria, conhecimento. Mas se o amor não for o trilho por qual esses vagões vão passar, ele não serve de nada. Então vai com o amor, faz a ponte. Esses que estão lá fora vão encontrar um outro evangelho, diferente do que eles estão escutando. Mas um evangelho que vai conectar pessoas. Um evangelho que vai trazer essa pessoa e vai voltar a dizer para você, você tem algo diferente, você não me recriminou. Vou falar outra historinha rápida. Espero não escandalizar. Eu tinha uma vizinha. E um dia ela sabia já que eu tinha 3 filhos, agora já estava casado. E chegou São Cosme e São Damião. Que crise na igreja, São Cosme e São Damião. E ela bateu na minha porta. Separou 3 saquinhos. E falou, olha Bruno, separei para os seus filhos. Eu virei para ela e falei, nossa, que carinho, poxa, que legal que você lembrou dos meus filhos.
Dá um beijo, me dá um abraço. Abracei ela, peguei os 3 saquinhos. Irmãos, a última coisa que eu sou é religioso. Eu falei, olha, para essa hora da noite, lembrar dos meus 3 filhos, é porque realmente você tem um carinho muito grande por eles. Obrigado pela lembrança. Peguei os 3 saquinhos. Eu e minha esposa somos completamente diferentes. Ela ali já ia jogar os 3 no lixo. Falei, não, deixa aqui. Calma, deixa aqui. Agradeci aquela senhora. Passado 2 dias, encontrei ela no corredor. Ela falou, olha, Bruno, eu não sabia que crente pegava saquinho Cosme e Damião, não. Eu falei, nem eu, mas tanto carinho que você trouxe para mim, eu não resisti. Como é que eu vou... É tanto amor, eu não tenho como não aceitar isso. Quebramos um muro. Eu tô pouco me lixando no saquinho. Eu quero ela para Jesus. Se eu tiver que pegar esses 3 saquinhos, eu ponho os 3 saquinhos. Não se escandalize com o que eu estou falando. Mas o nosso alvo são as pessoas, é Jesus Cristo. E ela olhou para mim e encontrou empatia. Encontrou alguém que acolheu ela. O ministério do acolhimento é o que o mundo lá fora espera de nós. O que existe lá fora de marginalizados, discriminados, rejeitados. E nós que temos o dom da reconciliação, ao qual foi nos dado o ministério de reconectar Deus com essas pessoas, a gente decidiu virar as costas para ela e pregamos todo dia para crente. Nossas mídias sociais, o que a gente vê é sempre a mesma coisa. É debatendo o que o outro está falando e a teologia nova que chegou. Isso é uma delícia. Sou formado em teologia, amo teologia. Ah, meu irmão, mas você vê uma pessoa entregar a vida para Jesus, um jovem. Ah, meu irmão, isso é tremendo. E eu quero desafiar você nessa noite a se tornar essas pontes de conexão com os que estão lá fora. Não desistam dos que estão lá fora. Não desistam. O nosso Senhor Jesus Cristo era especialista em vidas. E Ele deu essa especialidade a você. A capacidade de acolher pessoas. Ela foi dada a cada um de nós. A Argentina recentemente aprovou o aborto. Foi o Uruguai, depois a Argentina. E conversava com alguns irmãos preocupados com isso. Eu falei, meu irmão, aprovando aborto, não aprovando aborto, a igreja vai estar lá para acolher. Foi muito interessante, eu conheço um pastor argentino, esteve lá na comunidade, a gente já se conhece tem mais de 10 anos. Um homem tremendo, um homem de Deus. Ele é amigo pessoal do Papa Bergoglio, pastor Alejandro. Porque quando o Papa era bispo de Buenos Aires, eles tiveram diversas discussões e depois se tornaram amigos. E hoje ele é amigo até hoje. E ele estava contando sobre o aborto na Argentina. E ele falava uma coisa interessante. Ele falou, Bruno, nós tentamos. Mas entendemos que temos que fazer o nosso papel. E Deus deu uma estratégia incrível para eles. Eles criaram uma instituição. Porque, irmãos, uma mulher que decide pelo aborto, ela por si só está carregando um peso e uma luta de algo muito sofrido na vida dela. Ela por si só já tem um peso e uma culpa enorme. Ninguém precisa, de novo, crucificar ela. Às vezes são marcas profundas e ele deu uma palavra sábia. Ele falou, Bruno, se ela não abortar, eu vou estar do lado dela. Se ela abortar, eu vou estar do lado dela do mesmo jeito. A igreja vai estar do lado dela, do mesmo jeito. Não precisamos debater sobre leis, isso é dos fariseus. O papel da igreja é, onde está a dor do homem, ali a igreja vai entrar. Ali vai entrar. E Deus deu uma estratégia para eles. Criaram uma instituição, uma ONG, de mulheres que fizeram aborto. E todas aquelas que decidiam pelo aborto, eles convidavam para uma palestra dada, não por pastores, a gente não sabe falar sobre isso. O que eu vou saber falar sobre a dor do aborto? Traziam as mulheres que tinham abortado para falar dos dilemas que elas estavam vivendo após o aborto. Olha que estratégia. De novo, estatística.
85% das mulheres que participavam da palestra desistiram do aborto. Algumas seguiram adiante. E onde estava a igreja? Do lado daquela, porque a dor de quem pratica depois é muito grande. E onde você está? Com os fariseus julgando a prostituta? Ou você está do lado de Jesus, o profeta, que está na periferia profetizando contra a injustiça social e dizendo, olha, está aqui, eu vou cuidar de você. Nós temos que estar cuidando de pessoas. Cuidar de pessoas é o nosso chamado. Não se assentar nos tronos, governar nesta terra. Não, fomos chamados. E você, jovem, eu não sei. Estava falando com o André. Chegou um momento da minha vida, eu esqueci que eu tenho que pregar, gente. Tem uma mensagem aqui ainda, vou voltar já, vou voltar na mensagem. Mas é algo que Deus está colocando no meu coração para vocês. Chegou uma hora da minha caminhada com jovens que eu falei, eu não consigo mais me comunicar com jovens. Sofri com isso. Eu tenho 47 anos. Eu falei, caramba, eu já não consigo mais falar na linguagem. E outros líderes foram surgindo lá na igreja. Eu falava com o André, eu falei, André, eu fui me escondendo como conselheiro dos jovens. Tinha um líder, mas sempre ali, e sempre vendo a sede que Deus tem pelos jovens. É muito grande. E nessa caminhada eu quero dizer para vocês, vocês conseguem comunicar aquilo que nós aqui já não conseguimos comunicar. Eu quero desafiar você. Minha filha tem 19 anos. E a gente estava falando sobre homossexualidade. Tema difícil. E ela já com muita habilidade para falar sobre viver sobre isso. Tá em tudo quanto é lugar. No meio que eu frequento, tem uma incidência menor, mas no meio em que ela frequenta, e no meio que a maioria dos jovens que frequenta, já é uma coisa muito natural. E eu falo, filha, como é que você se relaciona com isso? Como é que tem sido? Para a gente poder aprender a se comunicar. Eu não quero ter um muro. Eu não quero ser permissivo. Jamais. Mas eu não posso perder o ministério do acolhimento. Eu não vou ser permissivo com o pecado. Nunca. Mas eu não vou deixar de ser acolhedor. Eu não vou deixar de abraçar, de cuidar. Esse é o nosso chamado. Irmãos, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios. Por favor. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Primeira Coríntios, no capítulo 9, versículo 19. Eu quero falar aqui sobre uma estratégia. Nosso adversário nesses dias tem tido uma estratégia de roubar a sua identidade. E nessa noite eu quero falar para você que a sua identidade é o grande alvo de Satanás. Satanás, nesta geração, quer roubar a sua identidade. E a gente vai entender um pouquinho do que Paulo fez quando essa identidade foi roubada, ou tentaram roubar esta identidade de Paulo. Versículo 19 diz assim, do capítulo 9. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Olha o que Paulo fez. Tornei-me judeus para os judeus. A fim de quê? De ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, olha esse trecho. Tornei como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Só até aí. Satanás tem nesses dias tentado gerar o pior tipo de imagem que nós cristãos podemos oferecer para o mundo. Hoje em dia, quando alguém me pergunta, meu irmão, você é evangélico? Eu falei, cara, olha que interessante. Alguém já te deu um rótulo. Eu não sei o que evangélico significa para aquela pessoa. E eu, sem vergonha nenhuma, eu falei assim, olha, meu irmão, eu não sei o que você entende por evangélico, mas se você me der 5 minutinhos, eu te explico o que eu sou. E você dá o nome que você quiser. Porque eu não sei o que significa ser evangélico para aquela pessoa. Talvez ser evangélico para aquela pessoa significa um homem bitolado, um homem privado de coisas que ele pode fazer, um homem que segue cegamente um livro e um líder sem poder questionar nada.
E é assim que a maioria de jovens na sua faculdade, na sua escola, na sua família é perseguido. E ao invés de falar, eu sou evangélico sim. Há mais ou menos uns 6 anos eu não consigo mais falar. Eu falei, olha meu irmão, eu vou dizer para você o que eu creio, o que eu sou, e você dá o nome que você quiser. E aí você tem a oportunidade de falar no que você crê. E aí quando você cria empatia e relacionamento e cria vínculos e pontes, até o comunicar do evangelho é diferente. Quando Paulo está dizendo, no versículo 20, tornei-me como se estivesse sujeito aos que estão na lei. Você pode falar, Paulo está mentindo, cara. Paulo está enganando. Ele fingiu que era um judeu. Ele fingiu que concordava com a prática da lei. Irmãos, o que Paulo está mostrando para a gente, que existe uma militância espiritual muito maior do que militância política. A militância do céu. Paulo tem um objetivo único: ganhar vidas para Jesus. Não vou falar de política, eu vou falar de futebol, que eu não sei o que é pior. Eu sou um vascaíno sofredor. Outro dia eu estava na célula falando, falei, meu irmão, se eu tiver que botar uma camisa do Flamengo... Eu falei, não, cara, Flamengo tá aí não, peraí. Mas para ganhar para Jesus, irmão, porque eu não sou daqui. Você não é daqui. Ninguém está pedindo para você abrir a mão dos seus valores cristãos. O que as pessoas precisam entender é que você vai militar pela salvação dela a qualquer preço. Vou contar outra história rápida. Você pode discordar de mim, não fique bravo comigo. Certa vez uma jovem que não era cristã me chamou para ser padrinho do filho dela na igreja católica. E aí ela sabia que eu era cristão. E ela ficou com muita vergonha. Você pode discordar do que eu fiz, meu irmão, não tem problema. Mas eu não resisti. Eu aceitei. Sabe por quê, irmão? Eu tive muitos religiosos, porque eu era um jovem, como muitos que estão aqui. Se tem uma coisa que vocês recebem acusação pelos seus atos. Você sabe o que é uma pessoa católica convidar você para ser padrinho do filho dela? Para aquela pessoa é uma posição de honra tão grande, que significa para um católico que na ausência do pai e da mãe, ela está confiando a você, o filho dela. Isso lá na religião, lá na prática dela. Eu falei, o quê? Claro que eu aceito. Me dá um abraço, me dá um beijo. Que honra poder ser padrinho do seu filho. Eu não sei nem o que era aquilo naquela época. Fui lá para dentro fazer o cursinho, tinha um cursinho para fazer. Mas eu tive a oportunidade de ganhá-la para Jesus. Quando o padre jogava aguinha, meu irmão, você me deu autoridade para cuidar do seu filho? Senhor, salva essa criança. Eu profetizo sobre a vida dela, uma vida na tua presença, ganhando vidas para Jesus. E ali, e estava a imagem de Nossa Senhora. E, irmãos, isso é muito pequeno no mundo espiritual. Eu não vou perder para Satanás. Você não vai perder para Satanás. Você não vai perder para a religiosidade burra que a gente é jogado na parede. Os algoritmos das mídias sociais, eu gosto muito de estar sobre isso. Ele vai montando grupos. E quando você menos percebe, tudo que você vê numa mídia social é aquilo que você gosta. Eu vou contar outra historinha rápida. Eu estava com a minha esposa e eu já estava com a barriguinha maisinha, né? Eu falei, tem que perder peso. A esposa falando, aí meu irmão, ele faz triatlo. Ele falou, Bruno, negócio de boxe, cara, aula de boxe, emagrece pra caramba. Eu falei, vou tentar. E falei com a minha esposa. Meu telefone estava assim. Eu falei, Fê, Bernardo falou que aula de boxe queima caloria pra caramba. Você fica... Aí parei. Aí peguei o telefone, como todo jovem. Fui lá e fico vendo, né? Aula de boxe grátis na Tijuca. Faça a sua primeira aula grátis de boxe. Faça... Peraí, cara. Que bruxaria é essa aqui, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu olhava aquele negócio.
que eu quero dizer com isso? A tecnologia chegou de tal forma, e quem estuda os algoritmos das mídias sociais sabem disso, que eles vão construindo essas bolhas. E você começa a ver aquilo que você admira, e você não tem mais a capacidade de questionar e ver coisas novas. Então o desafio que eu trago também para você nessa noite, a quem Deus está chamando para fazer conexão com os de fora, é saber como os de fora vivem. Porque o que o Paulo está dizendo para a gente aqui é que ele se fez judeu. Ele já tinha abandonado a lei. Mas ele falou, não, eu vou entrar nas sinagogas como um judeu, eu sou judeu. E vou conversar como se fosse um, para quê? Para ganhar para Cristo essas pessoas. Então o desafio que eu quero propor nessa noite, que a sua identidade, que está sendo roubada por Satanás, você recupere ela. E existe um ministério que foi dado sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. É o ministério da reconciliação. Não desperdice isso. Não tem nada mais importante nesse momento para a igreja que é atuar na reconciliação dos de fora com Deus. Nós fomos chamados para isso. Certa vez, conversando com uma líder de jovens de uma outra igreja, e ela falou, pastor, um visitante da nossa célula, segunda vez que ele estava indo, marcou o aniversário dele no dia e na hora da célula. E ela falou assim, pastor, a gente está na dúvida se cancela a célula e vai todo mundo para lá. Eu falei, a célula? O aniversário de um visitante? Peraí, o que? Vocês foram chamados para quê? Cancela a porcaria da célula. Não tem célula hoje. Hoje vai todo mundo para o aniversário dele. E lá tem gente que não conhece Jesus. Ah, vou estar tomando cerveja. Não tem problema, fica na sua Coca-Cola e bate papo com quem está tomando. Não tem problema. Nós fomos chamados para reconciliar. Mas o espírito farisaico que está desde o tempo de Jesus e permanece até hoje, nos empurra para onde? Para a religiosidade. Não, irmão. Célula é do Senhor. Nenhum pecado proposto por Satanás não tinha um fundamento bíblico. Tudo que você é tentado a fazer na religiosidade é fundamentado num texto bíblico. Porque senão você não cai. A religiosidade, que é o espírito dos fariseus, o espírito farisaico, ele é fundamentado em textos bíblicos. E aí a gente cai no engano de achar que a nossa religiosidade é a vontade de Deus. A religiosidade não é a vontade de Deus. Jesus nos chamou para a liberdade de vida. Então você, jovem, a palavra que eu quero deixar para você nessa noite é que existe um ministério de reconciliação com vocês. Eu falo, são mais de 25 anos cuidando de jovens. Para quem lidera jovens, eu falo que para a liderança dos jovens, eu não conheço todos aqui. Irmãos, vocês estão diante de celeiros de Deus. Vocês têm a capacidade de se comunicar. Não abra mão disso. Poucos querem isso. E você, jovem que está aqui hoje, eu não sei quantos viram o filme Divergente. Para acompanhar os jovens, eu tive que ver algumas coisas de jovem. O filme Divergente, eu conversava com o André. Depois podem ver. É um grupo de pessoas totalmente diferente de como o mundo está vivendo. E lá na igreja, uma líder de jovens fez um acampamento e o tema foi o filme, Os Divergentes. Eu corri para ver o filme, porque eu não conhecia o filme, para não passar vergonha lá no acampamento. Cheio de dinâmica sobre o filme, o pessoal tem a criatividade, eu fui ver o filme. E eu achei lindo a inteligência que Deus deu para aquela jovem. O filme mostra um grupo de pessoas divergentes de tudo que existia e eles são perseguidos para a morte e tal. Vejam o filme depois. E aquilo mexeu tanto comigo, que eu falei, caramba, eu sou diferente. Estamos sendo perseguidos. Quero falar para vocês nessa noite, os jovens, não abandonem a causa de comunicar o evangelho. Às vezes a gente perde tempo falando para crente, mas não percam o desejo de falar daquilo que salvou você.
Eu não sei quanto tempo mais eu vou estar nessa terra. Irmãos, a eternidade, a tua vida nessa terra, comparada à eternidade, é um estalo. Se você vai viver 90, 80, 100 anos, diante do que o Senhor tem para você, é um estalo. A qualquer momento seremos recolhidos. No momento que Deus falar, vem, um estalo. Cumpre o teu papel de reconciliação aqui. E você, jovem, lembra da imagem do anjo? Ele comparou você, a imagem de um anjo, um ser eterno, para fazer comunicação e fazer pontes com os de fora. Paulo, nesse versículo, ele diz que me fiz como os da lei, me tornei judeu de novo, para poder ganhar os da lei. Irmãos, se eu tiver que botar uma camisa, se eu tiver que falar de um determinado assunto, sem negociar os meus valores, mas acolher para que o evangelho possa entrar, meu irmão, faça. Faça porque os de fora estão cedendo por você. Faça porque os de fora estão cedendo. Vivemos todos os tipos de discriminação lá fora. Discriminação homofóbica, racismo, gênero, desigualdade social. Lá fora está um campo repleto para gente. Vai lá para dentro. Se Jesus Cristo estivesse nos dias de hoje, ele estaria lá fora. O profeta, ele não é um homem do palácio. Na história de Israel, o profeta não é uma figura palaciana. A figura palaciana é o rei e de vez em quando o sacerdote vai no palácio. De vez em quando o profeta vai no palácio, botar o dedo na cara do rei e falar, você está em pecado, rei. Após a palavra de exortação do profeta, ele volta, sai do palácio, vai para a periferia. E na periferia, no meio dos marginalizados, longe do glamour do palácio, ali ele tem a sua vida de profeta. Tem dois elementos. Eu vou terminar essa mensagem com dois elementos que são elementos da vida cristã, da leitura bíblica, da teologia. A gente tem o altar e o trono. O trono é o local da governança. O trono é o local onde o rei governa. O trono é o local de onde saem as leis. E o altar é o local da reconciliação. É o local da comunhão. Lá no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo se manifestava de forma esporádica, ainda não vivia um período da graça, a dispensação da graça. O altar era o local onde a presença de Deus vinha e marcava a vida do homem. Quando você pega a história de Jacó, você vê que Jacó ainda longe da lei de Moisés, mas ele precisa levantar altares para marcar o local onde ele se reconciliou com Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que talvez você esteja querendo o trono. Você esteja querendo governar. Você esteja querendo definir coisas como um rei. Deus está te chamando para você restaurar o seu altar com ele. Recuperar os valores do reino dele. Porque no altar é o local da reconciliação. No altar é onde Jacó abaixava a sua cabeça e ouviu a voz de Deus. O altar, ele olhava para aquelas pedras que ele levantou e ele lembrava de cada experiência dele com Deus. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor, eu peço a ele, que traga na sua memória agora todas as experiências que você tem vivido com ele. Tudo que um dia você viveu com o Senhor. Tudo que um dia você experimentou no seu quarto, tudo que um dia você chorou na presença do Senhor, tudo que um dia você ouviu da parte dele para a tua vida, para o teu ministério. Aquilo foi um altar que foi levantado na tua vida com ele. E o Senhor nessa noite está dizendo para você, restaura o seu altar. Eu quero me encontrar de novo com você. Eu quero ressignificar os meus valores na tua vida. Eu quero de novo que você olhe para os de fora. Mas, irmãos, você precisa voltar para o altar. Deixa o trono no lugar dele. A governança não é para a gente agora. Mas o altar é o nosso lugar. É onde nossa lágrima escorre. É onde você, líder de jovem, você jovem que está lutando contra o teu pecado. Dia após dia, o mesmo pecado.
Todos nós passamos por isso. Os pecados prediletos, os pecados que a gente não consegue largar. Satanás conhece todos eles. Fala todo dia no seu ouvido sobre esses pecados. Mas o Senhor está dizendo, leva para o altar. Leva para o altar. Eu vou te usar independente do que você está vivendo, porque Ele te ama. Sabe o que é mais lindo, irmãos? Não tem nada que você possa fazer. Grava essa frase. Não tem nada que você possa fazer que vai aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por você. Você crê nisso? Nada. Essa semana, li a Bíblia, jejuei, orei. Ele agora está te amando mais? Você está buscando mais. Mas Ele continua te amando. E, meu irmão, essa semana foi terrível para mim. Caí nos mesmos pecados. As mesmas vaciladas. Ele deixou de te amar. Diminuiu o amor dele por você. Ele conhece a tua limitação. E Ele vai te dizer no final da semana, amém, eu estou contigo. Segue em frente. Mas o teu adversário vai dizer, meu irmão, você vai dirigir o louvor? Você vai ministrar? Você vai abrir o culto? Você vai falar? Mas olha o que você fez ontem. Essa é a palavra do acusador. Mas o Senhor está dizendo, leva isso para o altar. E eu vou ressignificar você. Eu vou reposicionar você. E você vai perceber que você agora, embaixador, ministro do Evangelho, vai fazer as pontes que o mundo precisa. Amém? Deus nos chamou para o ministério da reconciliação. Eu queria ter um momento de oração com a igreja, convidar o louvor, se puder conduzir mais uma última música. Eu queria ter um momento de oração, eu queria convidar você a ficar de pé. Queria que você abaixasse sua cabeça. Eu creio que Deus está nesse lugar. Eu creio que o Senhor está falando aos nossos corações. Eu creio e meu coração arde por essa igreja. O meu coração tem a convicção de que existe uma atmosfera de Deus neste lugar. E o convite que Deus está fazendo para você nessa noite é refazer os seus altares. Eu peço ao Espírito Santo que traga na sua mente agora, meu irmão. Trazer à memória a sua mente. Tudo que um dia Ele falou com você sobre o seu ministério. Sobre o seu chamado. Toda palavra que um dia você recebeu da parte dEle. Que ficou guardada no teu coração. E você, incrédulo, hoje tem dúvida do que isso possa vir a acontecer. Eu peço ao Espírito Santo que comece a trazer na sua mente agora tudo aquilo que um dia você leu e testificou no seu coração que era da parte de Deus para a tua vida. E naquele encontro que você teve com Deus, naquela palavra ministrada, naquele dia você levantou um altar que significa uma aliança tua com Deus. E esse Deus nessa noite quer refazer as alianças. Não porque você é especial, não porque você tem algo de diferente, mas porque existe lá fora pessoas diferentes que precisam de você. O Senhor nessa noite está restaurando o teu altar. O Senhor nessa noite está restaurando a tua vida e está dizendo para você, o teu pecado eu conheço. O teu pecado eu conheço. Mas ele não é mais limitador para o agir que eu tenho sobre a tua vida. Ele te perdoa. Ele não te condena. Com o ministério de acolhimento, Ele te acolhe. Levanta a tua cabeça e fala, eu tenho sonhos para você. Eu tenho planos para a tua vida. Eu tenho planos para este lugar. Eu profetizo sobre este lugar como um local de acolhimento. Onde muitos vão entrar neste local chorando, machucado. E vão encontrar aqui, não um povo que vai julgar, mas jovens, homens e mulheres, que vão abraçar. E vão fazer pontes onde o Espírito Santo vai entrar na vida dessas pessoas. E vão fazer morada. Eu quero profetizar sobre a tua vida todos os dons que um dia o Senhor te deu. E hoje estão adormecidos no teu coração.
Deus está te falando, é hora de um despertar. A palavra de Deus diz que, e eu aprendi isso na caminhada do Senhor, irmãos, primeiro vem a decisão, depois vem a provisão. A tua decisão nessa noite é: Senhor, eu estou aqui, refazendo os meus altares contigo. Senhor, eu estou aqui nessa noite refazendo a minha aliança contigo, Senhor. Senhor, mas eu preciso de provisão. Eu não tenho forças na minha faculdade. Eu não tenho forças no meu trabalho. Eu não tenho forças na minha casa. Mas eu decido nessa noite viver o ministério da reconciliação. Refaço os meus altares para que tu possa me usar. O Senhor vai te usar, meu irmão. No meio dos drogados, no meio da homossexualidade, no meio dos rejeitados, nos marginalizados, naqueles que estão sem voz, naqueles que estão sem um abraço, sem uma palavra de acolhimento. Da sua boca não sairá acusação, porque quem faz isso é Satanás, mas da sua boca sairá reconciliação. Eu profetizo isso em nome de Jesus. A capacidade de reconciliar, um instrumento, um elo de reconciliação para aqueles que estão lá fora. Adore ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Aleluia, Pai. Seja o teu nome, Pai. Pai, nessa noite nós declaramos a nossa dependência em Ti, Senhor. Tu és tudo em nós, Pai. Pai, nessa noite nosso coração deseja Te servir, Pai. Não sabemos como, Senhor. Olhamos para a nossa incapacidade, Deus. Olhamos para a nossa limitação e Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas nós não queremos estar de fora do Teu mover, Deus. Não queremos estar de fora da Tua missão nesta terra de reconciliar o homem, Pai. Espírito Santo de Deus, neste lugar, Pai. Existem tantos reconciliadores, instrumentos de reconciliação, Pai. E eu profetizo sobre a vida de cada um deles, Deus. E pedindo, Espírito Santo de Deus, dá ousadia para reconciliar, dá ousadia para resgatar. Pai, que tenha paixão, Senhor, por ver vidas se reconciliando contigo. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nessa noite, Pai. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre a Tua palavra ministrada aqui, Senhor. Oh, Deus, grava ela no nosso coração. Nos encoraja, Senhor. Que não sejamos atemorizados diante do que está lá fora, Senhor. Mas com ousadia, Senhor. Oh, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Nesta noite, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Amém, irmão. Amém. Que palavra boa, né? É tão bom ver Deus nos incomodando. Então, que hoje você não saia daqui não incomodado com essa palavra. Não permita com que o seu coração se endureça para essa palavra, porque é para todos. É uma palavra que nos tira da zona de conforto. A minha oração para todos também é um sentimento de ousadia. Nós precisamos ser ousados. Nós não podemos ser jovens comuns que entrou na igreja. Não é possível que Deus tenha me colocado aqui dentro para ficar sentado em um banco todos os domingos. Não é possível que Deus tenha te trazido aqui hoje apenas para ficar sentado também. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Ficar sentado dentro de uma igreja e ser para sempre. Nós não podemos impedir o agir de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas. Nós não podemos permitir com que os nossos sentimentos sejam maiores que os sentimentos de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos permitir que os nossos interesses fúteis, materiais, sejam maiores do que interesses do reino. Em uma sociedade que a gente vive que é tão tosca, uma sociedade que depende de redes sociais, influenciadas por pessoas que são completamente desagradáveis. Não é possível que Deus tenha te levantado para não influenciar ao menos uma pessoa.
Espero que essa palavra de hoje te tire da zona de conforto. Saia daqui hoje incomodado. Ao menos saia daqui orando, perguntando a Deus qual é o seu chamado ou o plano que o Senhor tem para a sua vida. Muito obrigado, pastor, por ter trazido essa palavra hoje. Eu precisava muito dela. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do pastor Bruno, Pai. Deus, que o Senhor continue dando ousadia a ele, Deus. Que o Senhor continue usando poderosamente, Pai. Deus, que ele seja um grande homem de Deus, onde quer que ele vá, que ele seja a sua luz, Pai, que ele seja sal. Que a sua esposa e seus filhos, ó Pai, sejam guardados por Ti todos os dias, ó Deus. E que ele, Pai, influencie jovens por onde quer que ele passe, ó Deus. Pai, dê forças a ele, Deus, dê ânimo, Deus. Dê coragem todos os dias para viver e falar do Teu Evangelho, Pai. Muito obrigado por ele não se render a esse mundo, ou não resistir, Pai. Muito obrigado por ele resistir, Deus, a essas falsas doutrinas, a religiosidade, Pai. Muito obrigado por ele resistir a tudo isso e falar e pregar o Teu verdadeiro Evangelho, Pai. Continue abençoando ele, Deus, onde quer que ele vá, Pai. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus amigos, a gente chegou ao final de mais um culto. A gente tem mais um momento lá em cima. O pessoal fez yakisoba. Não abre a porta não, Nori, para ninguém ir embora. Vai todo mundo subir hoje. Então, não deixe de subir não, tá? Vai ter yakisoba de frango, de camarão. Teve yakisoba a última vez. Eu nem como yakisoba, mas eu comi uns 3 na última vez. Só para vocês ficarem cientes. Tá? Aceita Pix, cartão de crédito, débito. E para quem não tem dinheiro, pode procurar o Rafa e a Cris, que ele vai deixar um nomezinho anotado para você dar depois. Tá? Então, se não tem dinheiro, vou embora que eu não tenho dinheiro. Não vai embora não. Sobe lá, a gente conversa. Tá bom? Vou chamar aqui o pastor Manuel para encerrar o culto pra gente. Para fazer a bênção, a gente canta e sobe para todo mundo participar de uma boa comunhão. Bem, vamos pedir a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reinem sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te leve em paz e segurança ao teu lar e traga você de volta cheio de alegria para fazermos juntos a obra do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor